Um bom dia. Vamos dar continuidade então à temática do vídeo anterior, que eu disse que traria um tema sobre a reciprocidade Portugal-Brasil no exercício da advocacia. Meu nome é Valéria Ferreira e eu sou advogada em Portugal. O tema da reciprocidade é um tema que eu acho que é muito interessante. O Brasil e Portugal são países irmãos e tem uma história toda, desde o nascimento das ordens profissionais, tanto no Brasil quanto em Portugal, com datas muito próximas, e nós temos uma ligação efetiva não só pela colonização do Brasil, mas todos os desenvolvimentos após a independência do Brasil. A reciprocidade, como é que vamos tratar esse tema? Eu quero tratar esse tema de forma assim, muito rápida, clara. Eu fiz alguns tópicos aqui que eu acho que são importantes para não ficar um vídeo muito longo, tá bem? E dúvidas vocês podem depois colocar. Eu peço então que vocês, aqueles que gostarem do vídeo, que deem o seu like e que subscrevam o canal. E eu trarei sempre temas de interesse em comum, Brasil e Portugal, e temas também sobre assuntos em Portugal, sobre a regularização de estrangeiros e outras temáticas que sejam de interesse de todos vocês. Em primeiro lugar, quero agradecer a todos que subscreveram o canal e que deram like no anterior. Muito obrigada. Então, vamos falar sobre a reciprocidade no exercício da profissão da advocacia em Portugal. Portanto, o que diz os preceitos legais tanto no Brasil quanto em Portugal? O exercício da profissão de advogado pode ser exercida no Brasil e pode ser exercida em Portugal pelos seus nacionais, tendo que pedir e requerer, por exemplo, o brasileiro em Portugal e o português no Brasil, nos seus exatos termos. E foi estabelecida uma série de documentos que são solicitadas, uma delas, que é importante ressaltar, é o processo. Todo o processo que foi submetido o advogado para a sua inscrição no país como advogado, essa documentação toda deverá ser apresentada com a certificação, com a Convenção de Haia. Eu, na minha época, eu apresentei, mas ainda era na altura em que não havia Convenção de Haia, foi tudo passado, então, pelo Consulado de Portugal. Portanto, foi o meu processo, eu fiz o requerimento à ordem, solicitei o processo todo e este processo foi submetido, então, à Ordem dos Advogados, não é? Seccional Minas Gerais, que eu me inscrevi em Belo Horizonte. E lá obtive a minha cédula profissional. Também foram-me exigido o requerimento, os documentos que são exigidos aqui em Portugal são exigidos lá. Aqui em Portugal, vocês poderão verificar no site da ordem www.oa.pt. Lá tem
a descrição de toda a documentação necessária para a inscrição de advogado brasileiro em Portugal. Portanto, eles exigem esse requerimento, certidão de nascimento de inteiro-teor, os registros criminais do Brasil e de Portugal, esse processo completo, o certificado do curso, a certidão passada pela Ordem dos Advogados no Brasil, como está inscrito, e que não foi considerado em qualquer pena disciplinar e tem as cotas em dias, carteira de identidade do advogado, uma fotocópia, o fotocópia também do bilhete de identidade ou passaporte, o fotocópia do título da autorização de residência, ou caso não tenha, uma declaração emitida por um advogado com inscrição em vigor na Ordem dos Advogados em Portugal, autorizando a indicação do respectivo domicílio profissional. Também será necessária a fotocópia do cartão de contribuinte e um fotocópia do contrato de trabalho, ou quando o requerente declarar que exerce qualquer atividade, deverá apresentar. E também fotografias e declaração sobre o não exercício de qualquer funções incompatíveis com o exercício da advocacia e a declaração sobre a recolha e dados para informatização. Estes documentos são entregues na Ordem dos Advogados e o valor que são cobrados em termos de emolumento são 300 euros e pode ser requerida nos conselhos regionais da área do domicílio profissional, tanto em Lisboa, no Porto, Coimbra, Évora, Faro, Açores e Madeira. Em termos de inscrição do pedido, do requerimento, em termos de documentação, vocês podem, então, verificar no site da Ordem. Quanto ao prazo, qual é o prazo que a Ordem tem para se pronunciar sobre o requerimento dessa inscrição? Do modo geral, o prazo está previsto também, são 60 dias úteis. Tendo sido, então, aprovado essa inscrição, o advogado brasileiro pode atuar em Portugal mediante essa simples apresentação dos documentos, sem ter que passar pelas provas de avaliação e agregação, conforme eu já disse no vídeo anterior, que é uma prova que tem questões, prova escrita e parte oral e apresentação de uma tese, e mesmo o estágio que é feito junto com o patrono, não será necessário fazer somente com esses documentos a serem apresentados e serem deferidos. O advogado brasileiro pode atuar em Portugal, assim como o advogado português pode atuar no Brasil. Eu, como terminei os meus estudos aqui, fiz a ordem aqui, levei o meu processo também e me inscrevi lá. O deferimento do meu pedido ocorreu em 3 dias úteis, foi muito rápido e foi feito até com uma entrega solene da minha cédula profissional no Brasil. Agora é interessante ressaltar quanto à questão que muitos colocam também, e é acerca da residência. Eu estou inscrita então na Ordem dos Advogados portugueses e a partir desse momento eu posso residir legalmente em Portugal. Não é bem assim. Uma coisa é sua inscrição na Ordem dos Advogados em Portugal, para o exercício
da atividade profissional para o exercício da advocacia. Outra é a questão da sua legalidade enquanto cidadão estrangeiro em Portugal. Esta questão nós podemos responder de duas maneiras. Uma delas é: pode-se pedir a nacionalidade portuguesa, nos termos da Lei 3781, se estiver num dos requisitos que a lei exige. Caso seja filho de um cidadão português, ou caso seja casado com uma cidadã ou um cidadão português, e etc. Há uma série de requisitos e, caso se enquadre, poderá requerer, então, a nacionalidade portuguesa. Então, portanto, é importante que se veja essa Lei 37/81. Caso não se enquadre na lei da nacionalidade portuguesa, poderá pedir, então, através da lei de estrangeiros, a Lei 23/2007, um visto de autorização de residência. Essa lei tem vários artigos e deverá analisar os artigos aquele que melhor se enquadra. Muitos erroneamente pensam, por estar escritos na ordem, podem pedir o visto de estudo. O visto de estudo não se enquadra. Por que não se enquadra? Porque o visto de estudo, como o próprio nome diz, é para o cidadão estrangeiro estudar em Portugal. Portanto, tem que estar inscrito numa universidade, deve estar a fazer um curso, não só na universidade ou no secundário, não estou falando de um modo geral, mas tem que ser comprovado que esteja com o estatuto de estudante. Esta é uma questão que vale a pena verificar também. E quem faz a atribuição dos vistos em Portugal é o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Agora, outra confusão que se faz também é com relação à equivalência de estudos. Muitos pensam que por ter a equivalência do exercício da atividade profissional, que automaticamente tem a equivalência de estudos ou equivalências de grau. Não. Caso o cidadão brasileiro, caso o advogado brasileiro queira, imaginem, trabalhar em Portugal e que não seja, ou que seja como jurista em uma empresa em que essa empresa vai exigir que ele tenha o seu certificado de habilitação literária equivalente aos estudos em Portugal, ele deverá pedir essa equivalência de grau, através de uma das universidades de Portugal. Eu vou indicar aqui a Faculdade de Direito, que é o www.fd.ulisboa.pt, em que poderá pedir essa equivalência, preencher os requisitos que são necessários, e quem irá emitir esse documento de equivalência é a Universidade de Lisboa, no caso, se pedir na Faculdade de Direito, tá bem? Que é importante que isso fique bem claro. Já tenho casos até de pessoas que estão em Portugal e já estão atuando como advogados em Portugal, mas que querem participar de alguns processos de seleção e não podem porque não têm essa equivalência. Portanto, isso é importante que se saiba. Outra questão. Para atuar em Portugal, quais são os encargos? Nós, como advogados, temos encargos. Primeiro,
Com relação às nossas cotas, as nossas cotas são mensais no valor de 35 euros, e a ordem, todo início de ano, ela dá a possibilidade do pagamento semestral ou anual com um pequeno desconto que sempre vale a pena. E aqui nós também somos obrigados, a partir do momento que estamos inscritos na Ordem dos Advogados, automaticamente estamos inscritos na Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores, nós chamamos o CIPAS. Diferente do Brasil, que não é obrigatório lá. Lá a opção do outro regime geral da Segurança Social. Aqui não é possível, por enquanto, que se faça essa opção. Então, a partir do momento que está inscrito como advogado, tem que se pedir, fica já inscrito na Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores. Portanto, já fica inscrito logo no segundo escalão, que é o primeiro ano civil, o valor é de R$ 62,85. Esses valores vão crescendo. A partir do fim do segundo ano civil, passa a descontar do terceiro escalão, que é R$ 94,27. A partir do terceiro ano civil, passa a descontar pelo quarto escalão, R$ 125,69, e após passa a descontar pelo quinto escalão no valor de R$ 251,38, que é o valor que eu pago atualmente, mensalmente. Este é o valor que é descontado para fins de aposentadoria. Então, nós pagamos mensalmente esse valor, para quem já está no quinto escalão, R$ 251,38, mais 35 das cotas da ordem, o que perfaz um montante de R$ 281,38 mensais para que se paga em termos de encargos mensais para o exercício da advocacia em Portugal. Eu quero aqui também trazer coisas assim que são detalhes que são importantes e que eu acho que eu devo frisar, que são nomenclaturas diferenciadas em termos do Brasil e de Portugal, e que alguns colegas que venham do Brasil, que é bom que saibam e que vão, apesar de termos a mesma língua portuguesa, há diferenças em termos de formalidades e nomenclaturas jurídicas. Uma delas, e eu vou citar aqui algumas coisas que eu acho que são importantes, por exemplo, no Brasil, quando se fala em crime de estelionato, aqui em Portugal chama-se crime de burla. O Tribunal de Justiça, aqui em Portugal, chama-se Tribunal da Relação. O defensor dativo é um defensor oficioso em Portugal. A guarda, alimentos e visitas, aqui em Portugal, chama-se responsabilidades parentais. No Brasil, quando o advogado diz vou ao fórum, aqui em Portugal, vamos ao tribunal. Quando no Brasil fala-se em medida socioeducativa, aqui em Portugal, fala-se em medida tutelar educativa. No processo civil, no Brasil, quando se diz extinção sem resolução de mérito, aqui em Portugal diz-se absolvição de instância. Portanto, há algumas diferenças, com certeza, mas que o advogado brasileiro, ao vir trabalhar em Portugal, deverá fazer um estudo
minucioso e cuidado, né, da legislação das áreas ou da área em que irá atuar, tendo em atenção as diferenças e aplicando em Portugal toda a legislação portuguesa, como é óbvio. Há coisas muito engraçadas. No início, ainda eu era estagiária, advogada estagiária, ouvi uma vez uma pessoa a me questionar se a legislação que eu estava a invocar, se era brasileira ou se era portuguesa. Como é óbvio, estamos em Portugal, aplica-se a lei portuguesa, como é óbvio. Então, nós trabalhamos com a legislação portuguesa. Isso é óbvio. Como eu fui trabalhar no Brasil também, me inscrevi no Brasil, fiz alguns processos no Brasil, como é óbvio, tive que estudar a legislação brasileira naqueles assuntos em que eu trabalhei e também interagi com colegas cuja formação e cujo entendimento eram naquela área e que muito contribuíram e obtive muito bons resultados no Brasil. Atualmente temos muitos advogados atuarem no mercado. Eu sei que o Brasil são mais de 1 milhão de advogados atuando no mercado. Em Portugal, creio que são em torno de 30 mil, mas é um quantitativo grande para a população portuguesa. Mas, claro, que em nada disso quero desanimar o colega que queira atuar em Portugal. Eu penso que o que eu coloquei foram questões pertinentes e acredito que devem ter muitas dúvidas aqueles que queiram vir atuar em Portugal. Eu me coloco à disposição, mas saibam que deverão procurar, em primeiro lugar, os sites oficiais da Ordem dos Advogados, conforme já indiquei anteriormente, o site dos PAS e também o site do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Eu vou ficando por aqui. Aqueles que gostaram, deixem um like e subscrevam o canal. E, mais uma vez, muito obrigada e tenham um bom dia.